Pai do Senhor, tudo bem? Como você está, Salizac? Tudo bem? Pai do Senhor, professores. Pai do Senhor, pastores. Pai do Senhor a toda a organização da igreja, todos que estão assistindo essa aula. Paz do Senhor para você também. Que o Senhor te conforte sempre. A todos que estão assistindo, muito obrigado, tá bom? Nós estamos falando sobre promessas, né? E aqui como tema é vivendo a plenitude das promessas de Deus. Vivendo a plenitude das promessas de Deus. Gente, só uma observação. Você tem revista? Se você não tiver, a igreja tem revista para vender para você, tá? Você pode passar ali num horário estipulado pela igreja. Se você não sabe, só perguntar para o seu líder, pode mandar um WhatsApp. Tem revista para vender na igreja, tá bom? É sempre bom você ter essa revista guardada na sua casa. Qualquer revista da escola dominical, ela tem muito conteúdo, muito conteúdo. Amanhã ou depois você quer tratar de um assunto, espera aí. Tem uma revista da escola dominical que fala sobre isso. E você vai ler ali sobre o assunto determinado. Então é interessante você sempre ter a revista em casa. Ah, mas a aula eu não leio. Mas é bom você ter em casa a sua revista. Eu tenho todas as revistas desde da minha conversão para cá. Eu tenho até que organizar a minha coleção. Mas enfim, né? Isso deixa para outro dia, né? A gente conversar sobre isso. Mas eu tenho a coleção da revista de escola dominical. Então o que eu quero falar com vocês hoje? Hoje é a lição número 7. É a lição número 7. A igreja prevalece. É a promessa. A igreja vai prevalecer, a igreja prevalece, a igreja ela não para, sempre prevalece. O texto de referência fica em Mateus 16, do 13 até o 19. Mateus 16, do 13 até o 19, né? Que vai falar sobre a igreja, sobre ali, quando Jesus começa a fundar a igreja. Vamos ler Mateus 16, do 13 até o 19. Já abri minha Bíblia aqui e eu vou ler esse trechinho com você. Mateus 13. Mateus 16, Eliezer. Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16 diz assim, ó, do 13. Vamos lá. Tem como subtítulo aqui: Pedro afirma que Jesus é o Messias. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? Deixa eu ler de novo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então, aqui é onde que vai falando da fundação da igreja. É a primeira vez que se menciona igreja, né? Que é a primeira vez que fala de igreja, a palavra igreja, eclésia, né? Eclésia vem da palavra assembleia. Então, eclésia significa assembleia. Então, primeira vez que fala assembleia, esse juntamento de pessoas, eclésia, né? A igreja, esse juntamento de pessoas, essa assembleia, né? Prevalecerá. Então, foi ali que Jesus falou. Então, o versículo do dia diz assim, ó: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas como assim, irmão Eliezer? O que isso quer dizer, que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja? Quando você assiste um filme sobre tempo medieval, sobre luta de espada, sabe, esse negócio de conquistar cidades, conquistar países, você vê que eles vão contra aquela cidade, e aquela cidade tem as muralhas e tem a porta da cidade, tem a porta ali, os portões, né? Então esses portões são sempre muito bem fortificados e eles lutam contra aqueles portões. Então, aqueles portões, se não forem derrubados, eles estão prevalecendo. Então, a igreja luta contra os portões do inferno e os portões do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso é uma teoria, né, quando ele quis dizer isso. E também a outra, né, na teologia, nós falamos um pouco, entrando um pouco na teologia, também ele fala assim, que as portas do Seol é o reino dos mortos, né? Então, a morte não prevalece contra a igreja, que também é um fato, né? A morte não prevalece contra a igreja. Qual que é o salário do pecado? A morte, né? Qual que é o pagamento do pecado? A morte. Mas como nós pecamos e o Senhor nos perdoa do nosso pecado, nós sofreremos o dano da morte, mas no entanto ressuscitaremos e vamos viver eternamente com Cristo. E a gente, assim, o salário do pecado é a morte, mas o perdão de Deus é maior. Então, dois assuntos interessantes, mas lembrando que, seja ele qual você quiser tomar como base, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Qual é o objetivo da lição? Entender quem é a igreja, compreender que Jesus se comprometeu em proteger a igreja, aprender que a igreja é a noiva amada de Cristo. E a verdade aplicada é a seguinte: vivemos dias difíceis, onde a igreja já tem sido perseguida. Homens têm tentado de todas as formas destruí-la, porém contra ela o inferno não prevalece. E o momento de oração é: oremos para que a igreja permaneça firme em seu propósito, aguardando a vinda do noivo. O momento de oração é esse. Oremos que a igreja permaneça firme em seus propósitos, aguardando a vinda do noivo. Falando em oração, vamos fazer uma oração breve, né, para a gente já começar a aula. Já começamos, mas vamos fazer uma oração? Baixe sua cabeça, confirme comigo. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, sabemos que os tempos são difíceis, Senhor amado, mas o Senhor falou que a igreja vai prevalecer. Senhor, que esse ensinamento, Senhor, não seja somente, Pai amado, para ficar guardado, não seja somente, Senhor amado, para a gente saber, mas também para saber e pôr em prática, Senhor. Se a gente aprender e não colocar em prática, nada adiantou. Que nós possamos colocar em prática o nosso aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre algumas coisas, né? Sobre algumas promessas, e dentre delas, né, a promessa de amor pela igreja, que Cristo ama a igreja. Então a lição número 7 diz: a igreja prevalece. Vou ler a introdução para a gente poder já se nortear. Introdução. Em certa ocasião, Jesus falou com Pedro e trouxe uma promessa que seria muito importante para a sua igreja: a certeza de que o inferno não teria poder de destruir e nem de prevalecer contra ela. Isso significa que Cristo é quem dá a garantia de vitória da igreja sobre o diabo e seus demônios. Então, Cristo nos dá a vitória, né, da igreja sobre o inferno, sobre seus demônios. Cristo dá à igreja esse poderio. Mas assim, o que é a igreja? O que é a igreja? Muitas vezes a gente confunde igreja com templo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Templo é a construção de pedra. Templo é aquele lugar onde que nós nos ajuntamos, né? É o local. Ali, né, no Campo Belo, aqui na sede, é a igreja, aquele templo lindo, maravilhoso. Eu moro aqui bem pertinho. Então, às vezes eu passo ali à noite e falo: meu Deus, como é bonita o meu templo, né? A gente confunde
templo com igreja. Templo é somente o local de ajuntamento. Só o local que a gente vai ficar ali juntos para congregar, para cultuar. Não é igreja. Igreja, ela não é simplesmente um lugar, um templo. Igreja é uma organização, é diferente. Por exemplo, nós nessa pandemia, nós precisamos fechar os templos. Não fechamos a igreja, fechamos o templo. Aí fala assim, olha só, o pessoal fala que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas no primeiro vírus está aí, ó, as igrejas fechadas. Não, nós não fechamos a igreja, nós fechamos o templo. A igreja está girando, está funcionando sim. Tanto que nas lives do pastor nós vemos pessoas aceitando Jesus, nós vemos a arrecadação de alimentos, nós vemos palavras de conforto. Então a igreja está funcionando, tá? Quem está fechado é o templo. E ainda assim não está fechado de uma forma que assim está totalmente lacrado. Ainda tem assessoria lá na igreja, ainda tem pessoas lá que faz assessoria, não há o agrupamento, não há o ajuntamento de pessoas. Mesmo assim ainda temos assim assessoria na igreja. Então muitas vezes a gente confunde templo com igreja. Templo é uma coisa e igreja é outra. Templo é material, é físico, é espaço. Igreja não é física. A igreja é uma organização. Então não podemos confundir isso. Agora falamos assim como igreja, espiritualmente falando. A igreja ela é muito observada, muito dita, muito comparada com um corpo. O corpo onde que ele precisa ter os seus membros. A igreja, a membresia da igreja, né? Vamos falar assim, a igreja e os seus membros. Como assim a igreja e seus membros? Por exemplo, o corpo, né? A igreja é um corpo. O corpo precisa de braços, o corpo precisa de pernas, o corpo precisa de ouvidos, nariz, boca. Então, o corpo, para ser completo, tem que ter todos os seus membros, não é mesmo? Mas muitas vezes, o que acontece? Nós vemos um corpo faltando membro, né? Não acontece isso? Você já não viu um corpo faltando membro? Né? Você vê as Paralimpíadas, você vê ali que tem muita gente que disputa medalha faltando um membro, né? Falta um braço na natação, ele se adapta na corrida, né? Basquete com cadeira de roda, então ali tem algumas restrições físicas, mas faz a adaptação. Então, um corpo muitas vezes ele se adapta faltando um membro, né? Mas o louvor da igreja não está tão bom. Faltou, né, alguma coisa, faltou isso, faltou aquilo, mais existe uma adaptação. Você pode ver um corpo sem braço, você pode ver um corpo sem perna, você pode ver um corpo sem orelha, mas o corpo se adapta. Bom é que o corpo seja perfeito, com todos os seus membros. Mas eu não sei qual que é a minha parte na igreja. Procure saber qual é a tua parte na igreja, para você saber aonde você se encaixa nesse corpo. Se você tem dificuldade para isso, comece a observar todas as funções na igreja, né? Na assistência social, nas irmãs, no ensino, no louvor, na pregação, né? Na caridade. Sair um pouco de dentro da igreja, porque às vezes a gente está muito dentro, sair um pouco de dentro do templo, perdão, tô falando que a gente confunde bastante. Sair um pouco de dentro do templo. A gente fica restrito como igreja dentro do templo. E igreja não é dentro do templo, igreja é fora do templo. Quando a gente vai para o templo, é a cerejinha do bolo. O templo é a cerejinha do bolo. É aquilo, é o pingo no i, é o que acaba, assim, é o finalzinho do nosso dia. É só aqueles 2-3 horinhas ali que a gente passa ali. E o restante do dia, onde fica? Nós temos que continuar sendo igreja, não é mesmo? Então, se você não se encaixou ainda nesse corpo, procure se encaixar. É necessário. Eu me encaixei, eu sou uma pessoa realizada ministerialmente, porque eu me achei.
eu gosto de dar aula, é o que eu gosto, o que eu sei fazer, é o que tira meu estresse. Quando eu estou com dor de cabeça, eu vou dar aula, minha dor de cabeça passa, meu mau humor melhora, né? Então eu achei o que eu sei fazer, eu sou uma pessoa realizada. Mas também eu tenho 43 anos, não faz muito tempo que eu descobri isso, então não se preocupe. Se você que está começando nessa carreira, né, procure seu lugar dentro do corpo de Cristo. Mas lembrando que você é um membro, né, do corpo de Cristo, que, voltando no assunto. Então você já viu, né, um corpo sem cabeça, um corpo sem perna, um corpo andando por aí. Mas o que não se vê andando por aí, funcionando, né, é um corpo sem cabeça. Você não vê um corpo funcionando sem cabeça. Se um corpo sem cabeça está morto, é apenas um pedaço de carne, né? Não funciona. Então, quem é a cabeça da igreja? Cristo Jesus. Então, a igreja pode até estar faltando um dedo, está faltando um bracinho, está faltando alguma coisa ali, mas se faltar a cabeça, acabou. Não funciona. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Vamos ler um verso aqui, ó. Romanos 12, do 4 ao 5. Eu vou ler aqui na revista um trecho. Porque assim como em um corpo temos muito membro, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, individualmente somos membros um dos outros. Tem uma história que conta, eu gosto muito disso, dessas alegorias, né? Que fala assim que o olho, os olhos, chegou, né, para a orelha e falou assim: orelha, eu tô com um probleminha e vou precisar da sua ajuda, né? Aí a orelha ouviu e falou assim: mas qual que é o problema? Falou assim: olha, eu não estou enxergando muito bem, então vou precisar da sua ajuda, né? Porque eu vou ter que usar óculos. Você me ajuda? A orelha falou: pode contar comigo, tranquilo. Eu aguento esse fardo aí com você, né? De ficar segurando, né? A perna do óculos para você. Aí o olho chegou pro nariz e falou assim: nariz, eu tô com um probleminha aí e eu preciso da sua ajuda. Tem como você me ajudar? Eu não estou enxergando muito bem, eu preciso da sua ajuda, porque o óculos vai ficar escorado em você. Aí o nariz falou assim: não, tem nada a ver com isso, você que se vire. É você que não está enxergando direito, por que eu tenho que suportar a tua carga? Eu não tenho nada que suportar a tua carga, você que se vire. Eu não aceito o óculos em cima de mim. Aí o olho falou: mas nariz, sem sua ajuda eu não vou conseguir. Ele falou assim: cada um com seus problemas. Você que se vire, eu não vou aceitar. Sem a ajuda do nariz, não dá para colocar óculos. O que aconteceu? Um dia, as pernas andando, o olho não viu uma pedra, tropeçou e caiu de cara. Quem quebrou primeiro? O nariz. Então, nós somos, né, membros um dos outros. Se o olho não poder contar com o nariz, alguma coisa vai acontecer. Então, lembrando, eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós somos um corpo. Todos nós precisamos um dos outros. E não existe corpo sem Cristo. Não existe corpo sem cabeça. Corpo sem cabeça não funciona. Então, a igreja, espiritualmente falando, é isso, né? Precisando um dos outros. Nós somos um corpo. Agora vamos falar um pouquinho sobre igreja como instituição. A igreja como instituição. Agora a igreja física, igreja CNPJ. Né? Toda igreja tem um CNPJ, nós precisamos ter um CNPJ, então a nossa igreja tem. O que é a igreja? A igreja, ela é considerada como uma ONG, uma organização não governamental. O que é uma organização não governamental? É um lugar onde não tem fins lucrativos. A igreja não pode gerar lucro, não tem fim de lucro, lucrativa, né? Tudo que entra ali é revertido, né? Então, por isso que a igreja ela é considerada como um terceiro setor, uma ONG, uma organização não governamental. O que é o terceiro setor? O primeiro setor é o setor público, né? Onde que o público
é o primeiro setor. O segundo setor é o setor privado. E o terceiro setor é o setor sem fins lucrativos. O que é o setor sem fins lucrativos? Uma ONG, uma igreja. Ela tem a necessidade, né, ela tem a obrigação de suprir a falha do Estado. Ou seja, onde o Estado não conseguiu alcançar, onde o Estado falha, a ONG ou a organização não governamental, ou então o terceiro setor, né, todos eles é a mesma coisa, tem que chegar. Então, por exemplo, muitas vezes falta alimento na casa de alguém. O Estado não consegue prover aquilo, o Estado falhou com aquilo. É onde a igreja entra. A igreja levar o alimento, né, naquela casa. O hospital. Falta muitas vezes aquela palavra de conforto, a palavra amiga. É onde a igreja entra, com a capelania. Vai lá, faz a capelania em um hospital, ajudar os enfermos. Nos presídios, a capelania no presídio. Então é o terceiro setor, é onde a igreja agora entra como uma igreja organização, uma igreja física, onde que vai até ali promover a necessidade deles. Então a igreja, ela precisa ser assim, né? A promessa de igreja é isso, nós precisamos ser igreja, esquecendo que é somente dentro do templo, mas fora do templo, né? A igreja, como organização, ela tem que suprir a necessidade. Nós temos, né, obrigação com as viúvas, que graças a Deus nosso pastor Oséias faz esse trabalho maravilhosamente bem. Eu sei porque a minha mãe, ela é abastecida pela igreja. Pastor Oséias, eu estou aqui lhe agradecendo em nome de Jesus, né? Também em nome da minha mãe como viúva, a igreja provê para ela. Nós temos obrigação com os órfãos, né? E nós temos as nossas obrigações como igreja, porque nós somos, nós temos essa obrigação de alcançar aonde o Estado não alcança. Por isso nós somos tida como uma organização não governamental, ou seja, o governo não tem influência sobre nós. Então, nós somos a igreja espiritual. O que é a igreja espiritual? A igreja para louvar, a igreja para adoração, a igreja que vai morar com o Senhor, e nós somos a igreja também, organização CNPJ, que é aquela que atinge. Fazendo isso, o que acontece? Nós derrubamos a porta do inferno. Quando nós suprimos a necessidade, nós levamos o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas, as boas novas notícias. E ali nós atingimos a necessidade, pregamos o evangelho e alcançamos o Senhor, né? Pregar o evangelho para alguém de barriga vazia é complicado. Então nós damos o que ele necessita, falamos do Senhor. E nenhuma palavra lançada volta vazia, não é mesmo? Então, nós aprendemos sobre a igreja em si. Então, nós aprendemos um pouco sobre igreja, né? Nós falamos sobre o que é a igreja, organização e organismo, né? O que é a igreja é diferente de templo, a igreja como organização, a igreja como organismo, né? E nós entendemos qual que é a nossa obrigação espiritual e a nossa obrigação física, obrigação terrena, né? Sabendo que nós somos passageiros nessa terra, né? Porque nós estamos aqui como peregrinos, uma hora nós vamos voltar para o nosso lar, né? Tem um dito aqui na nossa revista de Charles Spurgeon, né? Que fala assim: a igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Então, vamos lá. A igreja não determina o que a Bíblia ensina. A Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Então, existe uma confusão muito grande de pessoas não entendidas, de pessoas que não entendem o que é a igreja, que acha que a gente é seguidor de fulano, seguidor de ciclano, de pessoas terrenas, né?
mas eles não entendem que a gente é seguidor da Bíblia. Nós afirmamos o que a Bíblia afirma, condenamos o que a Bíblia condena. Ah, mas tem muita gente que manipula a Bíblia, que manipula as falas. Sim, mas por isso que você está assistindo essa aula, para não ser manipulado. Por isso que você tem a necessidade de assistir essa aula, para não ser manipulado. Se você é uma pessoa manipulada por outra, você não está lendo a Bíblia. É um grande exemplo. Ah, mas fulano falou isso. Se fulano falou, eu leio a Bíblia e falo, sim, o que ele falou está dentro da Bíblia, então eu concordo com ele. Mas fulano falou isso, espera aí, ele falou não está dentro da Bíblia, eu não concordo com ele. A gente não segue A, a gente não segue fulano B, a gente não segue fulano C. A gente segue a Bíblia. Se qualquer um deles se levantar e falar algo que não está na Bíblia, logo nós não o seguimos, nós discordamos dele. Né? Nós não é time de futebol. Né? Ah, eu defendo fulano com unhas e dentes. Eu defendo se ele estiver embasado na Bíblia Sagrada. Ah, o que ele falou está dentro da Bíblia. Então, se o que ele falou está dentro da Bíblia, eu concordo. Gente, eu levantei minha Bíblia aqui sem capa, né? Só uma curiosidade entre nós aqui, né? A gente se veste tão bonito para ir para a igreja, a gente coloca terno, a gente coloca gravata, perfume, tudo, e pega aquela Bíblia toda surradinha, né, para ir. Eu gosto tanto da minha Bíblia velhinha, quem me deu foi um primo, eu gosto tanto dela. Mas enfim, voltando no assunto aqui, nós não temos tempo para muito, né? Então, se fulano se levanta contra a Bíblia, nós nos levantamos contra ele. Se ele se levantar e pregar algo que não é bíblico, nós nos levantamos contra ele. Então, a igreja, ela não determina o que a Bíblia ensina, né? É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Então, nós somos Bíblia. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, não tem essa mania. Mas no Rio de Janeiro, chama os crentes de os Bíblia, né? Lá vem os Bíblia. Por quê? É o nosso manual, é o nosso livro, né? Que nós ali pegamos ele como porção de fé. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia afirma, nós afirmamos. O que a Bíblia condena, nós condenamos. Então, é a nossa porção de fé, a Bíblia. Então, enquanto a igreja estiver pautada na Bíblia, enquanto a igreja for bíblica, a igreja vai prevalecer. No tópico 2, aqui na lição 2, diz: a igreja prevalece. Eu vou dar uma lida aqui, ó. Durante toda a história, vemos uma igreja triunfante e vitoriosa, pois Cristo, seu fundador, vela por sua palavra, para cumprir. Certa feita, disse Matthew Henry: os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento do mundo que o Mestre recebeu. Né? Então, nós vamos ser perseguidos. A perseguição é lógica. Né? É como o vagalume e a cobra. O vagalume pergunta para a cobra: por que você me persegue? Eu não sou da sua cadeia alimentar, mas você fica me perseguindo por quê? A cobra olhou e falou para ele: eu não suporto a sua luz. Né? Eu não suporto a sua luz. Quando eu era pequeno, eu fui num velório, não era pequeno, eu era mais novo, eu fui num velório de um crente, e os crentes cantando, né? E um amigo meu que não era crente falou assim: mas crente é doido mesmo, né? Pessoa morta, vocês cantando. É uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Dá para entender? Se você estiver na Bíblia, pautado na Bíblia, sim. Porque a igreja vai prevalecer. A igreja... nós não precisamos nos adaptar ao mundo para vencer. Né? A gente não precisa se adaptar. A Bíblia é o nosso manual. Enquanto a Bíblia for o nosso respaldo, enquanto a Bíblia for a nossa cunha, enquanto a Bíblia for o nosso alicerce, nós iremos prevalecer. Se a igreja começar a deixar a Bíblia de lado, a igreja vai começar a cair. Veja a Bíblia como os dois homens que seguravam a mão de Moisés para cima. Né? Moisés
cansado, né, enquanto ele orava com as mãos para cima, né, Israel prevalecia. Quando ele cansava e descia as mãos, Israel era subjugado. Então veio ali os dois amigos de Moisés, eu não lembro eu não lembro o nome deles, erguia as mãos de Moisés, que enquanto Moisés estava com a mão para cima, Israel prevalecia. A Bíblia é quem segura nossas mãos para cima. Ela é quem nos fortalece, né? Então, nós sempre vamos destacar a Bíblia. E diz assim, amor, promessa e segurança, né? A igreja sempre vai prevalecer, primeiro, por amor. Jesus ama a igreja. Tem um livro inteirinho sobre declaração amorosa de Jesus pela igreja, que é Cantares de Salomão. A igreja ele chama de jardim secreto. A igreja, minha amada, você é meu jardim secreto, ou seja, é onde que Jesus vai, né, para descansar, o descanso, é a alegria de Jesus. Então, o carinho que Jesus tem pela igreja é totalmente diferenciado. Então, primeiro, a igreja prevalece por amor. Amor, Jesus nos ama. Ama de uma forma inexplicável. Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu único filho para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verso principal da Bíblia, onde explica a Bíblia inteirinha, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é explicado nesse verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o amor que passa de pai para filho, né? Jesus amando a igreja, Deus amando a igreja. De tal maneira, é inexplicável. Quando fala de tal maneira, é de uma forma inexplicável. Então, a igreja sempre vai prevalecer, primeiramente, pelo amor que tem Jesus pela igreja. Segundo, pela promessa. A promessa de amar a igreja e a promessa de vir buscar a igreja. Nós temos essa promessa que Jesus vai vir nos buscar, né, que é o penhor. Ele penhorou. Quando ele estava na terra, ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo, que é o penhor, né? O Espírito Santo é um penhor. Para você entender, quando você pega uma joia, você vai na casa de penhora, Caixa Econômica Federal faz o penhora, você vai na penhora e fala assim, olha, eu tenho essa joia, quero deixar aqui, mas eu garanto que eu vou voltar. Então ele avalia a joia, né? O rapaz ali do penhor avalia a joia e fala, olha, é uma joia verdadeira, ela tem o seu valor e é a garantia que você vai vir buscar. Então Jesus deixou o Espírito Santo como garantia do seu retorno, né? Então o Espírito Santo é o penhor, ou seja, ele deixou essa joia rara, que é o Espírito Santo aqui na terra, falando assim, olha, eu vou deixar o Espírito Santo porque eu vou voltar para buscar a igreja. Então, a igreja prevalece pela promessa de Jesus. Primeiro, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, né? Segundo, eu deixei o Espírito Santo que é o penhor, eu vou voltar para buscar. Ele falou, eis que vou preparar lugar. Eis que vou preparar lugar. Para que aonde eu estiver, vós também estareis. Ou seja, ele foi lá preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitos cômodos, né? Então, a promessa de Jesus, que a igreja vai prevalecer. Atualmente, nós estamos passando por um momento muito complicado. Sabe, não tem ninguém entre nós que já passou por isso, né? Assim, se tem, desculpa o meu engano, né? Mas o mundo hoje está passando por uma situação inédita no nosso tempo, né? Nessa época agora. Já teve a gripe espanhola, a gripe não sei das quantas, mas do jeito que está agora, é totalmente diferente.
Então, a palavra agora é vamos voltar a um novo normal. Como vai ser o novo normal? Nunca mais vai ser normal, vai ser um novo normal. A gente fala assim, vamos voltar ao normal, mas que normal? Né? Então a gente está passando por uma situação totalmente diferente. Só que você vê que a igreja não fechou, fechou o templo. A igreja não fechou. Aí você pega as lives, né? Você pega os cultos online, você vê, né? Falando, olha, tantas pessoas aceitaram Jesus. Você pega a arrecadação de alimentos. Você pega tudo isso, você vê que a igreja continua fortalecida. Você vê que a igreja continua. Uma situação dessas, onde que é tudo incerto, né? A gente vive ouvindo rumores de morte, rumores, fulano tá com suspeita, olha, morreu mais um, né? A gente não sabe quem é, mas fica ouvindo esses rumores. As pessoas começam a sentir a miséria humana e começam a retornar para Cristo, retornar, né, para Cristo. A igreja prevalece tanto na abundância, que até alguns tempos atrás a gente estava em abundância, a gente não percebia, né? Mas estava, a igreja estava prevalecendo, a nossa igreja, graças a Deus, cresceu bastante. Agora, nessa situação, a nossa igreja também continua crescendo. Então, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque Cristo prometeu isso. E também, a igreja prevalece por segurança, a segurança que o Senhor nos deixou, que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, o Senhor nos deu essa segurança. O Senhor nos deu. O exemplo da promessa, por exemplo, Davi. Davi é interessante. Davi recebeu a promessa, se eu não me engano, ele passou 18 anos, né? Recebeu a promessa depois de 18 anos que foi se cumprir na vida dele, né? Não foi do dia para a noite, como a gente acha. Mas parece que ele demorou 18 anos para que a promessa se cumpra. Aí ele tá lá. Prometeu para ele. Ele voltou a tocar, né, as ovelhinhas lá, a pastorear as ovelhas. Ele continuou fazendo os mesmos serviços, mas com a promessa de ser rei. Mas nunca deixou de trabalhar. Foi prometido, você vai ser rei, Davi. Tá bom, o que eu vou fazer agora? Já vou ficar metido? Não. Voltou, basta. Você vai ser rei, Davi. Ah, tá, mas o que eu vou fazer agora? Levar alimento para os meus irmãos lá no fronte de batalha. Você vai ser rei, Davi. Ah, vou ser rei? Vou. Mas o que eu vou fazer agora? Vai tocar a harpa para Saul, que está com problema. Você vai ser rei, Davi? Vou. O que eu vou fazer agora? Vou enfrentar um gigante. Espera aí. Tá aí a minha oportunidade. Se eu vou ser rei, eu tenho essa promessa e acredito, eu não vou morrer com esse gigante aí. Vou casar com a filha do rei, tá aí a minha oportunidade. Então Davi enfrentou o gigante, sabendo, olha, como que eu vou... Ainda não se cumpriu a promessa. Então, a segurança da promessa, nós temos que segurar ela como igreja, tá bom? Por isso, né, a Bíblia fala, nós somos mais que vencedores. Né? O que né, é até o nome dos jovens, né? Mais que vencedores, MQV, né? MQV, mais que vencedores. Então, por quê? O que é um mais que vencedor? É interessante, né? É como se fosse uma redundância, né? É mais grande, né? Vai subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. Mas parece redundância, mas mais que vencedor quer dizer que você é invencível. O que é uma pessoa mais que vencedora? É uma pessoa invencível. Nós somos invencíveis, a igreja é invencível. Não tem como. A igreja, primeiro, quem prometeu é fiel para cumprir. Né? Então, nós somos mais que vencedores, nós somos invencíveis. Mas não vai sair de peito aberto aí não, que está falando da igreja. Ah, mas eu sou a igreja. Você é parte da igreja, tá? Então nós somos mais que vencedores. Nós somos invencíveis. E agora, para encerrar, nós estamos aguardando o grande dia. Qual que é o grande dia? O arrebatamento. Quando
Cristo vir buscar a igreja, nós seremos arrebatados. É interessante, eu não lembro se, acho que foi Thomas Jefferson, né, Thomas Edison, ele, né, defendia muito o arrebatamento e um dia numa discussão falou, mas como não tem jeito, né, como que ele vai separar, como que Deus vai separar, né, os fiéis dos não fiéis no arrebatamento. Aí ele foi lá na oficina dele, pegou um monte de pó de serra, de pó de ferro, pegou o pó de ferro, misturou com areia, misturou bem com areia, né? Levou, mostrou, olha, separa o ferro, o pó de ferro da areia. É impossível, não tem como separar o pó de ferro da areia. Aí ele pegou um imã e passou em cima assim, ó. Só subiu o pó de ferro. Então, como vai ser? Não sei, mas que vai acontecer, disso eu tenho certeza, né? Então vai acontecer quando Jesus vir nos buscar. A igreja, ela está preparada, né? Nós temos que estar preparado. Teve uma aula que eu falei que nós precisamos estar preparados para 3 coisas nessa vida: morrer, pregar e ser arrebatado. Então nós precisamos estar preparados para ser arrebatado. Um dia Jesus virá buscar a igreja e pelos sinais não está muito distante não. Quais são os sinais? Né? A natureza clama, guerras e rumores de guerra, coisas inesperadas acontecendo, coisas que já está acontecendo. Então, esse dia cada vez está se aproximando mais. É sinal do que a promessa de Cristo já vai se cumprir, né? Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E às vezes eu falo assim, que venha logo, né? Que venha logo, porque a gente já não sabe do dia de amanhã. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, ou seja, Ele vai ter misericórdia de nós. E nós vamos estar ali reinando com Ele em nome de Jesus. Tudo isso vai acabar. E lá não tem choro, não tem ranger de dentes. E lá vai ser muito, muito, muito maravilhoso. Sabe, chegou uma época na minha vida que eu não conseguia entender como era o céu. O céu para mim eu não entendia, não entendo. Até hoje eu não entendo. Assim, meu Deus, ruas de ouro, isso não consigo entender. Fala assim, para que o ouro, sendo que a gente não tem como gastar, né? E um dia numa aula eu falei isso pro meu professor, eu falei assim, olha, não é que eu duvide do céu, não é que eu não... Mas eu não consigo entender como é o céu, não consigo entender. Eu sei que vai ser maravilhoso, mas eu não consigo entender. E ele falou assim, olha, eu já passei, Wilson Lira, meu professor Wilson, na ETAD, e ele falou assim, Eliezer, pensa o seguinte, essa terra é maravilhosa, é linda, se você ir nas cataratas é lindo, se você ir nas praias, coisa linda, se você pegar a natureza é maravilhosa, o Grand Canyon, você pega ali as praias do Caribe, as ilhas gregas, é lindo, maravilhoso. Aí ele falou assim, isso Deus fez em 6 dias, no 7º descansou, ele fez tudo isso em 6. Quando ele falou, eis que vou preparar lugar, já tem mais de 2000 anos. Então, se ele fez tudo isso em 6 dias, imagina o que ele está fazendo para nós em 6.000 anos. Então, vamos ter fé que o céu é maravilhoso. E nós, com a nossa pequenez mental, com a nossa né, achatamento mental, nós não conseguimos acompanhar a mente de Cristo. Eu não sei como é o céu, não consigo descrever, porque a minha mente não consegue descrever o céu. Mas se ele está preparando um lugar para nós, é um lugar maravilhoso e vamos confiar nisso. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir essa aula. Saudade imensa de vocês. Vocês não têm noção da saudade que eu tô de poder, né, estar vivendo um novo normal. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E vamos ter fé que Jesus é o nosso Salvador e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Muito obrigado.